O grupo de estudos espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que hoje iremos terminar o capítulo 21º. Vamos começar então a nossa apresentação. Ora, o tema deste capítulo: falsos cristos e falsos profetas. E relembramos que é composto pelos seguintes temas. Conhece-se a árvore pelos seus frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. E nas instruções dos espíritos temos os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas e instruções dos espíritos relativas ao item 11. Hoje iremos completar o estudo deste capítulo analisando os seguintes temas. Caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas e as instruções dos espíritos relativas ao item 11. Vamos então começar. E é o espírito Erasto, em Paris, 1862, que nos fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Vamos, no entanto, tecer aqui algumas informações sobre este espírito. Erasto, discípulo de Paulo de Tarso e tesoureiro de Corinto. Pensamos ser relevante recordar quem foi e o papel que teve quer à época de Jesus, quer como colaborador na codificação. Assim, vamos muito rapidamente lembrar alguns dados biográficos desse espírito identificado como Erasto. Em Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 16, consta o registro de que, após a transfiguração no Tabor e a cura de um epilético obsediado, Jesus chamou 70 discípulos, ou 72, segundo alguns códices, entre eles a Bíblia de Jerusalém, e mandou-os adiante de si 2 a 2, a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir, a fim de anunciar o Evangelho. Jesus não utilizou um número aleatório para organizar quer o seu colégio apostolar, quer o grupo dos 70 ou 72 discípulos. Ao contrário, os 12 apóstolos indicam as 12 tribos de Israel, enquanto o grupo de 70 ou 72 indicava o número tradicional das nações pagãs. Pois bem, acredita-se que entre os 70 ou 72 discípulos constava um, bem conhecido dos espíritas, com o nome de Erasto, que, no dizer de Allan Kardec, é um espírito superior, que se revelou mediante comunicação de ordem elevadíssima e muito colaborou na edificação do espiritismo pela transmissão de belas e sábias mensagens encontradas em alguns livros da codificação e na revista espírita. No final da epístola que Paulo dirigiu aos Romanos e que fora redigida por Tércio, outro discípulo, como consta em Romanos 16, 22, encontramos: Eu, Tércio, que escrevi essa carta, saúdo-vos no Senhor. E depois Paulo insere 2 pós-escritos. O primeiro é um alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos. No segundo pós-escrito, o apóstolo da gentilidade dirige saudações a alguns queridos e leais amigos. Saúdo-vos, Timóteo, meu colaborador, e também Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Saúdo-vos, Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja. A seguir, o versículo 23 anota a saudação de Erasto, que deveria estar por perto no momento da redação da epístola. Saúda-vos Erasto, administrador da cidade, e o irmão quarto. Romanos 16, 21, 23 e 24. Erasto tinha um posto de influência como importante oficial municipal. O seu nome foi encontrado em uma calçada que ele doou à cidade de Corinto. Além das belas mensagens contidas em um Evangelho segundo o Espiritismo e na revista espírita, também no Livro dos Médiuns encontramos mensagens de grande elevação assinadas por este espírito. Bom, vamos então ao nosso tema. E nos diz Erasto: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil de todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade.
porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia ao comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficai certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos, que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se não forem superiores ao meio em que se deve agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver, pelo caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus, se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo. A humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. E vamos fazer aqui algumas reflexões sobre o que acabamos de ouvir. Os caracteres do verdadeiro profeta. Atendendo às referências históricas, ao falarmos a respeito de profetas, sempre os entendemos como sendo personalidades com dom da adivinhação, profetizar, adivinhar o futuro.
No entanto, no Evangelho, profeta tem uma significação mais ampla e profunda. Assim, profeta é aquele que tem como missão instruir os homens e lhes falar sobre os ensinamentos maiores, os ensinamentos que vêm do alto. E nesse contexto, todo aquele que é porta-voz das mensagens evangélicas, todo aquele que se propõe propagar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, pode considerar-se um profeta. E para que realmente possa ser fiel servidor do alto, precisa apetrechar-se com o máximo de conhecimentos, a fim de que a sua mente sirva de antena viva às intuições com que a espiritualidade nos beneficia. Precisamos ler, sim, ler sempre, mas saber o que lemos. Leiamos quando nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre que nos restauram as forças e nos amparam a vida. Precisamos estudar, sim, estudar sempre, mas saber o que estudamos, habituando-nos a refletir serenamente sobre o que estudamos. Em verdade, muitos homens doutos falaram das máximas contidas no Evangelho através do tempo, e alguns deles, de certo com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido, para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que viveram. Mas, parafraseando o benfeitor espiritual Emmanuel, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Das esferas superiores voltaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre, junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado, repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. Orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções, sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Então, peregrinos da evolução que todos ainda somos, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados, lembremos as palavras do apóstolo Paulo ao aconselhar em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. Com Allan Kardec como guia, a explicação dos princípios evangélicos se torna clara e nos acolheremos felizes nas fontes vivas da boa nova de espírito renovado e coração sincero. Mas é imperioso considerar que todas as adquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Cultura é património incorruptível, no entanto, apenas vale para a vida no exemplo de trabalho daquele que a possui. Atendamos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Mais do que meros propagadores de palavras, precisamos ser exemplos vivos desses ensinamentos em todos os momentos, através das nossas ações. Podemos reconhecer o verdadeiro profeta através de suas ações. Como diz o Evangelho, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. E vamos continuar. Agora, também o espírito Erasto,
e fala-nos sobre os falsos profetas da erraticidade. Em 1862 nos deixou esta mensagem. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque, assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de realizar a sua transformação medidas utópicas, impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda a parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Repeli impediosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalidade-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que tendo sido déspotas no lar ou na vida pública quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimónias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não a este ou àquele com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados, em virtude de comunicações que só eles podem receber, e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sobre uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos
com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e arusticiosos procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Vamos também aqui tecer algumas reflexões sobre o tema os falsos profetas da erraticidade. Bom, sempre por toda a eternidade precisaremos nos precaver, bem como precisamos analisar tudo, antes de crer pelo simples facto de ser tradição ou mesmo pelo nome que aparentemente está por trás das revelações em pauta. Como sabemos, vive cheio o coração daquilo que nos interessa e ainda é comum ostentarmos a nossa postura orgulhosa mesmo nas coisas de Deus. Via de regra, se nos é dado o conhecimento de uma verdade maior, logo nos colocamos como os fiéis guardiões desta e começamos a fazer seleções das pessoas que podemos ter acesso a ela. Veja-se o exemplo do Evangelho de Cristo, que a própria Igreja nascente omitiu do povo por presumir que este não estava preparado para compreendê-lo. Hoje, são os profetas da modernidade alardeando a sua maior preparação em missões outorgadas por Deus em que todos devem confiar. Esses falsos profetas conseguem mesmo regimentar em suas fileiras grande parcela da sociedade, quase sempre pela falta de discernimento, de raciocínio e pela fé cega que se entregam, acreditando, pelo seu orgulho disfarçado, que realmente Deus poderia fazer deles filhos privilegiados. Mas Deus, ao criar o mundo e os espíritos, estabeleceu também as leis naturais para que servissem de guia seguro para a humanidade, visto ter por objetivo o progresso intelectual e moral dos espíritos. Então, quando se apresentar um espírito, ou uma legião deles, dizendo serem Deus, Jesus ou mesmo Maria, mãe de Jesus, devemos nos colocar em alerta, pois estamos, antes de tudo, nos dando ao orgulho de nos acharmos dignos de receber esses espíritos em nossos grupos de trabalho. Depois, logicamente, poderemos ser manipulados, acabando muitas vezes por passarmos por beatos e mesmo fanáticos, que ingenuamente acreditamos em tudo o que nos pareça maravilhoso, não nos dando ao trabalho de analisar, isolando-nos mesmo daqueles que nos querem abrir os olhos. Estaremos então sob o império da obsessão, um mal da alma de difícil condução e que necessita de auxílio de terceiros para podermos nos libertar. Precisamos estar mais atentos para não aceitarmos tudo o que vem dos espíritos e, como diz o apóstolo João, verificar se esses espíritos são de Deus. A doutrina espírita vem em nosso auxílio, aconselhando-nos a tudo filtrar através da razão antes da fé cega. Devemos raciocinar e conotar tudo com os conhecimentos científicos ao nosso dispor, fazendo uso da nossa razão, da nossa lógica, pois tudo tem uma causa para ser. É preciso, acima de tudo, ter discernimento e análise crítica para estabelecermos ideias sobre as palavras e atitudes dos espíritos, analisando antes de tudo a sua condição moral e a moralidade de suas instruções, para sabermos quem são e se realmente podem nos ser úteis os seus ensinamentos. Vamos continuar. Agora, vamos falar sobre Jeremias e os falsos profetas. Vamos citar Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25 a 26 e 33. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor
e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava estes profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Tenho ouvido o que me disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem, sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Lhes direis, vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. E agora, sobre este item 11, vamos falar, e é Luís. É um espírito protetor, em Karlsruhe, em 1861, que nos fala sobre a mensagem anterior. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que vos quero esclarecer, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse, é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos, que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava estes profetas, e eles corriam, não lhes falava nada, e eles profetizavam. Mais adiante encontramos, tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram a mentira e dizem, sonhei, tenho sonhado. Indicava assim um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João quando diz, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médios que não tomam as necessárias precauções. E temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Bom, e concluímos aqui o capítulo 21º. Então vamos para as nossas reflexões finais, falando deste tema, Jeremias e os falsos profetas. Ora, como vimos no estudo deste item, já há cerca de 2600 anos, Jeremias alertava para a necessidade de estarmos acautelados contra os falsos profetas, charlatães vaidosos, que abusavam do dom da profecia, explorando os simples pelo dinheiro. E o que não deixa de ser preocupante é que, apesar de passado tanto tempo, necessitamos ainda de estar atentos aos que pretendem adaptar os ensinamentos que Deus nos tem propiciado, quer através de profetas, quer de outros meios adequados ao grau de entendimento que a humanidade vai adquirindo. E alguns espíritas, e não nos preocupam de momento os que perfilham outras crenças, apesar de continuamente alertados para a necessidade de tudo aferir à luz da razão e da ciência, continuam a procurar dar sentido diferente às verdades que nos chegam, fazendo as interpretações de conveniência, adaptando-as aos seus gostos pessoais, como se as leis divinas pudessem ser alteradas impunemente e a gosto de cada um.
E talvez ainda mais preocupante é que, se antigamente isso era feito por interesses financeiros, hoje isso acontece, na maioria das vezes, apenas para satisfazer o ego ou alimentar ideias esdrúxulas que já não fazem mais sentido. Quanta coisa se faz ainda hoje, em nome de Deus, em ações grosseiras e totalmente distantes das leis divinas, pela simples vontade de domínio e de poder. Vemos governos levando seus povos à guerra em nome de Deus e da religião. Vemos companheiros criando conflitos antifraternos que levam à desunião e ao consequente enfraquecimento do movimento espírita, que precisa tornar-se forte. Vão sendo criados grupos paralelos que, embora se identifiquem como espíritas, mostram pelas suas ações e ideias que estão longe de o ser, esquecendo que toda e qualquer ação terá a respectiva reação, obedecendo às leis infalíveis de causa e efeito. Como consequência, muitos irão sofrer no plano espiritual após o desencarne e nas futuras reencarnações. Aqueles que se arvoram em missionários divinos, pois serão responsabilizados por todas as consequências dos seus abusos, de suas mentiras, das suas mistificações, em si próprios e em todos os que os ouviram e os seguiram. Jeremias já alertava também sobre os recursos dos sonhos e das visões, que não podem ser comprovados por terceiros, já usados naquele tempo e frequentes ainda hoje nos mistificadores e enganadores. E o autor recomenda que se reflita sobre as palavras do apóstolo São João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque a morte do corpo por si só não torna ninguém diferente do que era quando em corpo de carne. No além, como aqui, as transformações, a reeducação, se fazem pela vontade e esforço do ser, e não por situações externas, como é a morte do corpo físico, liberando o espírito imortal para continuar exercendo a vida em outro plano. Então, lá como cá, existem os que se dedicam ao mal, que buscam enganar sempre que encontram a oportunidade. E os principais enganados são os médiuns, que não estudam as leis da mediunidade, que, como toda a faculdade, exige estudo perseverante e sério, discernimento e amor no seu uso. São enganados também os que aceitam como verdade tudo o que os espíritos dizem, sem análise e crítica. A mediunidade, como o espiritismo, encontrou o seu verdadeiro caminho de desenvolvimento e prática, estudo das suas leis e esforço na vivência evangélica. Mediunidade com Jesus é o lema verdadeiro do médium espírita. Sigamos, pois, o conselho do espírito protetor que se identificou como Luís em 1861 e que nos recomenda. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. E com estas palavras concluímos o nosso estudo de hoje. Gratos pela vossa presença e até breve.